KTV, uma parceria que deu certo. Envolve Corretora, cuida da sua segurança e tranquilidade. Na Envolve Corretora você encontra as melhores opções de seguros e planos de consórcio. Tudo personalizado para atender às suas necessidades. Seja para proteger seu patrimônio, seu veículo, sua vida, eles têm as melhores soluções para você. Quer conhecer mais? Acesse o Instagram da Envolve Corretora, @Envolve Corretora, e fique por dentro de todas as ofertas e serviços disponíveis. E se você ficou interessado, entre em contato. Liga ou envie mensagem no número 19-995-90-7100. Envolve Corretora de Seguros, segurança e confiança que você merece. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Você que é empresário e quer abrir a sua empresa, entre em contato com a Franco Digital Contábil. A Franco Digital Contábil abre sua empresa online. Para mais informações é só chamar no DDD 19 99695 3077. Eu vou repetir, 19 99695 3077. Franco Digital Contábil. Abre a sua empresa online. Rádio APADV, KTV, uma parceria que deu certo. Vem aí o 6º torneio de dominó Mauro Chai, dia 20 de setembro, sábado, 9 da manhã, no KTV, Rua dos Heliotrópios 338, perto da estação Praça da Árvore do metrô. Valor por dupla, R$150, incluindo almoço e uma bebida. Pagamento via Pix, através da chave e-mail kdv@kdv.org.br, kdv@kdv.org.br, enviar comprovante para kdv@kdv.org.br ou para o WhatsApp 11 97 523 0737. Vagas limitadas, 32 duplas. Regulamento será divulgado nos grupos de WhatsApp e redes sociais. Chame seu parceiro e vamos mostrar quem é fera no dominó. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Agora mais um campeão de audiência. Rádio APADV, KTV, uma parceria que deu certo. Dez e 4, horário de Brasília, muito bom dia, quarta-feira, 13 de agosto de 2025, tudo bem com você? Um abraço do TLF, tá no ar mais um APADV Cast, onde você estiver, receba o nosso abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir depois da íntegra no YouTube da Rádio APADV KTV. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto de 2025, dia importante, dia de muita programação mais uma vez nos canais da Rádio APADV KTV, dia de APADV Cash, hoje tem Supercopa Europeia e você não vai perder absolutamente nada por aqui. Para falar por onde, como, quando e quantas vezes você quiser, você ouve o nosso APADV Cash. Eu dou bom dia para a Evelyn Scandal, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, TLF, bom dia, galera. Estamos bem, graças a Deus, com muito frio aqui em São Paulo, mas
estamos vivos. E é isso aí, você pode acompanhar tudo isso e muito mais pelas nossas redes sociais, Instagram, APADV_SBC, tá? Só um underlinezinho SBC, no YouTube, Rádio APADV KDV Esportes TV, e no nosso site, apadvesportes.org.br, TLF. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro Tony Montalvão, que é o diretor adjunto do Boa Vista, lá de Portugal, ligado sempre da programação da Rádio Futebol na Canela, também da PADV, KDV. Um abraço pro Tony, já te dou o retorno aí, Tony. Abração, meu irmão. Frio é psicológico, viu, Evelyn? Segundo Tiago Caetano, frio é extremamente psicológico, então force sua mente a acreditar que não está frio. Olha, eu gosto de frio, mas aqui não tá nada psicológico não, viu? Aqui tá muito frio mesmo. Aqui os termômetros estão na faixa dos 13 graus. Quero bom dia dele. Tiago Caetano. Caetano, tá frio aí também? Você fica naquele procure e não acha, tudo bem? Bom dia, TLF, bom dia, Evelyn, ao David, a todos os ouvintes ligados na Rádio APADV KDV. Bastante gelado, viu? Aqui apartamento, cara, aqui é 8,80. No verão é uma sauna. E no inverno é um Alasca da vida. Muito frio aqui em São Paulo, aqui em Campinas também. Muito bem, nós vamos conversar com o David Xavier hoje, o nosso convidado, técnico da ADSU do Ceará e também da seleção feminina de futebol de cegos. Eu tô vendo a foto do David aqui na nossa chamada. Ele tá igualzinho um Global, né, cara? Parece aquela camiseta metade Globo, metade Sport TV. Tudo bem, David? Bom dia, prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago, LF, né? Thiago Caetano. Evelyn, obrigado, né, pelo convite. A blusa, na verdade, é da CBDV com CPB. Acho que eles pegaram essa cor da Globo e fizeram isso. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Fico feliz e parabéns a vocês pelo programa. Eu acho que a gente precisa disso para a modalidade, para o mundo do paradesporto. Ô, David, você fala de que lugar do Brasil? Você tá onde? Tá frio também ou tá calor onde você está? Falo de Fortaleza, agora tá 28 graus. Frio, né, pra gente, 28. Mas tá um climazinho bacana aqui. Fala, Evelyn. Ô, TLF, tendo esse olhar em relação à foto do professor David, ele tá igualzinho, para quem conhece, ele tá igualzinho o Clodoaldo Silva, nadador. Principalmente quando ele tá no Sport TV mesmo. Eu tive aí em Fortaleza 2016, cidade maravilhosa. E engraçado, né? Eu ando com uns amigos meus, David, que eu fui, não sei se você já ouviu falar em Bonito. Bonito é uma cidade turística aqui do Mato Grosso do Sul. Eu fui com um amigo meu para Bonito, choveu no final de semana que nós estivemos lá, o que não chovia em 35 anos. E quando nós fomos para Fortaleza, que teve congresso aí da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, em 2016, fazia não sei quantos meses que não chovia e choveu, cara. Eu tô achando que ele que é o pé frio, cara. Ou sou eu, né, David? Tem que fazer uma separado, né, para saber quem é esse pé frio. Agora, 28 graus tá frio é sacanagem, hein? Mas pro povo do Nordeste, né, 28 graus, realmente a temperatura é mais amena. Ô, David, conta um pouquinho da sua história pra gente. De onde você veio para o esporte, para o desporto, o esporte paralímpico, né? É um clima muito bom, exato. Perdão, acho que picotou a internet, não sei se foi a minha ou se foi do David. Você estava falando que o clima é muito bom aí, né? Isso. Mas vamos lá, né? Em relação à minha chegada no paradesporto. Eu sempre fui amante do esporte em geral, e aí comecei, na verdade, faculdade de administração, porque eu administrava uma empresa e era aquilo que o pessoal colocava, queria, você tem talento para isso, mas não era o que eu queria. Comecei a faculdade de administração, mas eu continuava jogando bola, sempre joguei, sempre gostei. E jogando uma competição, me fizeram uma proposta de dar uma bolsa de estudo para uma faculdade particular. E eu poderia escolher qualquer curso. E eu já estava fazendo administração e eu
tranquei a administração, fiz o vestibular nessa faculdade e fui fazer educação física. E aí foi um tormento, né? Ah, como é que você vai sair da administração, da educação física, isso não vai dar dinheiro. E eu falei, não, eu quero fazer, deixa eu fazer. E, enfim, comecei a educação física, não conhecia nenhuma modalidade paralímpica. E já em 2009, já próximo mais da metade do curso, a gente tinha uma disciplina chamada Interação Comunidade-Escola. A gente tem que fazer dentro de uma comunidade, durante um semestre, uma ação, né, semanalmente, para que comunidade, para a gente poder aprender também realmente a trabalhar. E um colega falou, tem um grupo, a gente teria que ir. E como todo aluno quer fugir, um colega falou assim, cara, tem um grupo de cegos que se reúne aos sábados para jogar. A gente podia ir lá, que pelo menos é só um dia. E aí eu, pai, excelente. Falamos com o professor aceitou e eu fui conhecer. E quando aquela bola passou, o guizozinho fazendo barulho, eu disse, eu vou trabalhar com isso. E aí os meninos, né, a turma, não, tu é doido? Não, mas eu vou trabalhar com isso aqui é massa demais. E ele, não, mas tu é doido? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou trabalhar com isso. A gente fez o trabalho com o grupo, comecei a me interessar. E o grupo falou assim, não, é sempre assim, todo ano vem alguns alunos aqui de faculdade, faz o trabalho, tira o 10 e vai embora, pode ficar tranquilo. Aí eu disse para ele, não, na verdade, assim, eu não estou dizendo que eu não vou ficar o resto da vida, mas eu amei isso, eu vou trabalhar com isso, seja com vocês ou sem vocês. Eu vou trabalhar com isso aqui. A partir de hoje, eu vou estudar futebol de cego, na época era futebol de 5, né? Vou estudar futebol de 5, eu quero vivenciar isso aqui. Isso em 2009 para 2010. E aí fiquei estudando, aprendendo, atrás de vídeos e tudo. Não tinha muita informação, infelizmente, hoje ainda não tem. E em 2013, eu fui assistir um campeonato em Campina Grande, um regional Nordeste. E aí fui achando que era outro mundo, né? Vou chegar lá, não vou ter acesso a nada. E para minha felicidade, primeiro, quando eu cheguei lá, não tinha mais hospedagem, porque era na época do meio do ano, estava tendo o maior São João do mundo, né? E aí não tinha hospedagem, não tinha nada. Eu não tinha me programado, eu achava que chegava lá, ia pegar uma pousada tranquilo. E aí eu fiquei, onde eu vou dormir? Falei com o porteiro do ginásio, onde estava tendo jogos, pedi para ele, Muito bem. Meu caro David, me parece que tá dando uma oscilada na sua internet, David. Você tá me ouvindo bem? Eu durmo aqui, eu te dou o valor de uma diária, só para David, minha mãe, antes de todo mundo chegar, eu saio, e aí no computador eu consegui o né? Ele tá ouvindo bem, tá me ouvindo? Ouço sim, tá me ouvindo? Seu sinal. Seu sinal tá cortando, não sei se tá cortando para todos ou é só para mim. Se for só para mim, é minha internet. Tá cortando sim. Tá cortando sim. David, você pode dar só uma olhadinha na internet aí, por favor? Exatamente. 9h13 em Campo Grande, 10h13 horário de Brasília. Uma pequena oscilação na internet. Já tô olhando aqui a internet. Perfeito. Eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora a gente ouve bem, que realmente deu uma picotada monstra. Nos últimos 30 segundos do que você falou, deu uma picotada monstra. Se você puder repetir, por favor, David. Tranquilo. Não, na verdade, eu estava falando, né? Então, quando eu estava lá em Campina, eu não tinha onde ficar. E aí, eu ia dormir no ginásio mesmo, que o meu interesse era de ver o jogo. E aí falei com o Fábio, né? Me apresentei, falei com ele, e ele conseguiu que eu ficasse na aula junto com os atletas. Fui para a quadra, assisti 2 dias de jogos, vi o Jefinho, enfim. E eu falei, eu vou trazer a equipe para competir. Voltei para Fortaleza, 2014, conversei com o grupo. Eles não quiseram ir em 2014, acharam que não, a gente não vai, a gente vai perder, enfim. E aí, em 2015, eu decidi que a gente ia, independente de quem fosse, eu ia com poucos atletas ou muitos. Em 2015, nós participamos do primeiro regional, que foi em Recife. E no último dia, para poder viajar, o goleiro desistiu de ir. E aí foi a loucura. E aí eu tive que ir para o gol, liguei para outro amigo meu para poder ir como técnico. Ele era, inclusive, esse colega foi um dos que foi para o projeto junto comigo, então ele conhecia algum dos meninos. E a gente foi para esses jogos
né, do Regional 2015 em Recife, e eu fui pro gol. E aquilo pra gente, representando a SEC na época, pra mim era loucura. E a gente conseguiu, dentro da competição, primeiro jogo contra o ICB. Chefinho, Cássio, Barão, Thiago Bahia, e aquela loucura toda, e a gente achava, os meninos achavam que a gente ia fazer um bom jogo, tomamos 11-0. Então, foi uma pancada. Para mim, tranquilo, porque eu sabia, eu vivi de esporte, então eu sabia que o esporte ele é muito complexo. Segundo jogo contra a DVP, de Nonato e Ronildo, lembro como se fosse hoje. Então, Ronildão estava na DVP na época, levamos 6-0. Mas Deus vai escrevendo as histórias da gente para a gente não desistir. E a gente foi jogar contra o IAPQ jogava pelo empate. Eu acho que a gente tinha passado todo o campeonato, não tinha dado 2 chutes ao gol. E teve um pênalti para a gente. E nós fizemos 1-0 no IAPQ. E isso estava dando garantia para a gente a Série B de 2015, que foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, para nossa felicidade, o Nildo, que hoje ainda faz parte da equipe, treina e joga, ele converteu e a gente ganhou o jogo de 1-0. Então, aquilo ficou marcado para mim, né? E dali passou. Aí todo mundo, vocês não vão para a Série B por isso, por aquilo outro. Várias equipes me ligando, mandando mensagem que a gente não ia. E a gente acabou indo, né? Muito mais pela questão dos custos financeiros. Todo mundo falava que a gente não ia, nós fomos. Conseguimos, participamos da Série B, onde encontramos, né? Onde tive a felicidade também de ver, admiro demais. E aí e disso eu falei, eu não vou parar. Então, até 2020, se vocês se comprometerem, até 2020 eu garanto todas as competições que a gente possa participar, independente de financeiro. Então, até 2020 eu garanto. E isso, o time começou a treinar, a gente começou a evoluir. A gente não se classificava, nós não nos classificamos para 2016, para o brasileiro, continuamos treinando. Era uma das coisas que eu colocava para eles, a gente tem que treinar. Esporte é treinamento, então a gente tem que treinar, mesmo não tendo competição, a gente tem que treinar. E assim a gente foi evoluindo, graças a Deus. E assim, aí quando foi em 2019, 2020 da pandemia, já fiz algumas parcerias, já conheci alguns dirigentes, e acabei indo para a PASSE depois da pandemia. A PASSE estava precisando de atletas, e uma das condições que eu coloquei era que eu queria estar na comissão técnica, não para interferir, mas para participar da competição, que foi a Série A, pós-pandemia. E assim foi feito, né? Foi Nildo e Carlinhos para a PASSE. Eu estive lá junto com o Pado, que era um baluarte de relação ao futebol de cegos, técnico da seleção, com vários títulos, e fui aprendendo. E essa vontade de aprender sobre futebol de cegos foi me levando cada vez em direções diferentes, mas com pessoas que também colaboraram muito. Eu sou muito grato por tudo que fizeram e até hoje fazem dentro da modalidade. E em 2022... cheguei para o camping com o professor Bahia, que para mim é um mestre, é um cara que te ensina parado, ele está te ensinando, quando ele abre a boca, pelo amor de Deus. Então, aprendi muito com o professor Bahia, tive a felicidade de trabalhar no camping com ele, e depois na base, né, onde cheguei em 2022, e aí estou lá. Esse ano eu vou estar saindo da base, vou ficar realmente só com o feminino. É uma coisa que eu não queria, eu gosto de trabalhar com a base, com o fomento, com os meninos ali, mas vou estar mais na questão do futebol feminino. Assim, a minha trajetória no futebol de cegos, né, foi dessa forma. Acho que tenho muito ainda a aprender, tenho muito para contribuir, e é isso. Felicidade de estar dentro dessa modalidade. Hoje, realmente, o que eu faço, eu amo meu trabalho, e é isso. Caetano, Evelyn, fiquem à vontade aí com o técnico da ADSul. David, você acabou de falar, né, que você vai estar com a seleção feminina, mas você também está na ADSul, né? Isso. Na ADSul eu estou no masculino, a gente tem poucas meninas treinando aqui, tem 3 meninas. Eu acredito que quando começar o feminino, seja igual ao masculino, que quem tiver à frente da seleção não pode estar à frente de um clube. E assim que isso acontecer, aqui em relação à associação, eu coloco uma pessoa aqui responsável e mantenho o meu trabalho. Você está na ADSul desde quando?
Olha, a ADESUR foi fundada em 2015 e eu cheguei na ADESUR em 2016, no final do ano de 2016. Atualmente estou como diretor da associação, faço parte lá da gestão da associação, e ela é uma entidade que trabalha com 20 modalidades. Então, a gente buscou fortalecer. Temos aí só futebol, temos futebol para amputados, futebol em cadeira de deficiência intelectual e auditivo, futebol PC e o futebol de cegos. Bastante modalidade. Você trabalha em todas elas ou só no futebol de cegos que você está atuando? Não, Thiago, na verdade eu sou diretor da associação, eu atuo diretamente como técnico do futebol de cegos e do futebol em cadeira de roda motorizada, que inclusive também estou como técnico da seleção brasileira da modalidade. Então, divido aí meu coração nesses dois futebols. Explica pra gente, até para nós que somos leigos, né? A gente é muito mergulhado na modalidade de futebol de cegos. Como que funciona esse que você de motorizado, esse futebol? Como que isso funciona? Pronto, para pessoas com deficiências mais severas, né? A maioria do diagnóstico de distrofia muscular, então eles não têm força para tocar a cadeira do dia a dia. Então, normalmente eles já utilizam a cadeira motorizada. E o Power Sock, que é essa adaptação, é uma cadeira específica, que é uma Strike Force, no nome da cadeira. E ela é uma cadeira que corre além disso, mas na competição ela pode correr até 10 km por hora. E eles utilizam a cadeira como o seu corpo. Então, eles têm na frente da cadeira tem um foot guard, né, que é uma proteção, onde eles colocam, onde eles batem a bola, fazem o passe. Quando eles fazem o spin, que é um giro na cadeira, eles dão uma intensidade e uma força maior na bola. É um jogo que é jogado 4 contra 4, né? Um no gol e 3 na linha. O gol é bem maior, né? O gol tem 6 metros de comprimento e a bola só pode ir até a altura de 50 centímetros. Então, ela não pode subir muito. Como são todos cadeirantes, a bola tem que estar sempre pelo chão ali. É uma modalidade mista, né? Então, a gente tem atletas, mulheres e homens jogando na mesma equipe. E eu costumo dizer que gol é gol, né? Eu digo que Pelé fez mais de 1000, Maradona fez com a mão, Renato Gaúcho fez de barriga, por que não um cego ou um cadeirante fazer um gol? Então, para mim, gol é gol. Bacana, eu confesso que eu não conhecia essa modalidade, por isso que é bom conversar com bastante gente, né? Para a gente começar a conhecer outras modalidades, outras questões. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Mas voltando agora para o futebol de cegos, David, você vê lá nos grupos a discussão sobre o fomento do futebol de cegos. Como que você enxerga esse momento? Que nível você acha que dá? Nós estamos, se é possível melhorar, se tá bom, Qual que é a sua visão, né, do momento atual do futebol de cegos no Brasil? Olha, Thiago, isso é uma questão complexa, né? Melhorar, sempre podemos melhorar, né? Então, principalmente dentro do esporte e dentro dos trabalhos que são desenvolvidos. O que eu vejo, infelizmente, ainda muitas entidades que elas precisam do resultado. Todas as entidades elas vão precisar desse resultado, mas elas precisam de um resultado muito imediatista, né? Para hoje. Então, elas acabam não tendo um sustento financeiro, um suporte financeiro para poder pensar daqui a 3 ou 4, 5 anos. Ela tem que viver o hoje. Isso é que complica realmente o fomento. E nem é culpa da própria instituição, né? É culpa das competições. Nós temos poucas competições. Agora, com a Liga, foi que a gente deu um volume de competição o ano todo. Então, isso dificulta para algumas entidades buscarem apoio, parceiros, né? Então, mas eu acho importantíssimo, tem que ter o fomento, né? E com a questão que tinha os institutos, hoje não tem mais, dificulta também o processo. Então, você reunir, principalmente em cidades grandes, vários atletas num determinado dia, é mais complicado. Muitos, principalmente as crianças, dependem dos pais, dependem de algum apoio para poder estar levando, e aí o pai tem que deixar o trabalho, deixar um a fazer para poder estar acompanhando. Então, isso é muito complicado. Mas eu acho que a gente tem que buscar como entidade, né, como modalidade, para que realmente aconteça. Hoje nós temos aí uma seleção de base, isso facilita a nível de seleção, mas a própria competição, nós temos o escolar que vai de 13 a 18. Nós temos lá na base meninos com 10 anos. Então, esse menino só vai ter a primeira competição
com 13 anos, então daqui a 3 anos, se o estado dele tiver mais 3 ou 4 atletas para que ele possa representar na Paralimpíada. Se não tiver, ele só vai ter sua competição adulta, que ele já pode jogar com 13, mas ele não vai entrar, ele vai estar participando. Então, acho que talvez aí um trabalho de conscientização das instituições, uma competição a nível de regional, como tem os Jogos Juvenis, com as seleções regionais, sub-15, sub-17, eu acho que poderia sim fazer um trabalho mais integrado entre todas as instituições, né, para que tivesse um fomento de uma forma que tivesse resultados futuros. O que acontece também, no meu ponto de vista, é que a longevidade dos atletas que estão na seleção hoje é muito grande. Então, você vê aí Jefinho, Ricardo e Nonato, que provavelmente tem mais um ciclo, ou pelo menos mais 2. Eu acho que Nonato tem essa capacidade de mais 2 ciclos. Então, assim, para chegar um atleta e tirar um atleta desse é muito complicado. Aí nós temos o Maicon com 24, 25 anos, né? Então vai ter pelo menos mais 10, 15 anos de seleção se continuar nessa proposta, nessa pegada que ele tem. Então, essa renovação também é muito complicado. Então, às vezes, fica uma lacuna muito grande, né? Entre o fomento, o atleta estar preparado e ter a possibilidade de estar dentro de uma seleção, até porque são poucas competições. A gente sabe que realmente, infelizmente, são poucas competições. David, aqui a gente já teve uma discussão aqui, um debate, na verdade, né? Discussão eu acho que brigou, mas um debate que eu já vi algumas pessoas falar. Você acha que o CT Paralímpico ele centralizou demais a modalidade? É lógico que nós temos no Nordeste muitas equipes, acho que é a região que tem mais equipes de futebol de cego. Mas aqui no Sudeste, a gente tem menos equipes e sempre os campeonatos acontecendo no CT Paralímpico, que é onde eu quero chegar com esse ponto. Porque você acaba trazendo todas as competições para o CT, e foi acho que até com o André que a gente conversou, o André aqui da PADV, em relação a isso. Antigamente, você é de uma outra geração também, as competições, elas tinha um brasileiro em Cuiabá. Então, assim, rodava mais, né? Era mais itinerante. Hoje é tudo centralizado no CT. Você acha que isso aí acaba atrapalhando um pouco a divulgação da modalidade? Ou o CT ele só tem a agregar realmente de fato? Olha, em relação à divulgação da modalidade, realmente atrapalha, né? Se você imaginar que você pode ter uma Série A em Fortaleza e a equipe daqui, mesmo não estiver participando, ela fazer parte desse processo de organização, levar as escolas, divulgar que tem essa competição, claro que por marketing, para divulgação da modalidade, seria muito importante, mais interessante, né? Só que a gente não pode... O CT é maravilhoso, né? Mas nessa questão de divulgação, que é o que está acontecendo agora na Liga, então, por exemplo, a gente divulga nas escolas, teve o primeiro jogo da Liga aqui, teve uma escola que foi, os alunos ficaram alucinados com o futebol de cego, nunca tinham visto, enfim, tem como a gente trabalhar isso, né? Mas em relação à estrutura, não. Mas essa questão da divulgação, eu acho que é importante, sim, ter competições e, inclusive, com grandes competições, porque a gente consegue utilizar os atletas que estão na seleção, que são renomados, que tiveram participação em Paralimpíadas, né, justamente para divulgação. É uma modalidade que nem todo mundo conhece. E para a gente divulgar, a gente tem que ter realmente um atrativo, né, um atleta renomado, falar de um Ricardinho, falar do Nonato, de um Jefinho. Então, quando as pessoas pesquisam sobre ele, aí, já tem um interesse maior de vir, de participar. Eu acho que diversificar os estados seria muito importante, muito interessante. E com essa questão, né, de levar a modalidade para outros estados, a gente acaba esbarrando numa questão. Eu não sei como funciona aí no Ceará. Aqui em São Paulo, cada quadra que você anda, cada metro que você anda, você encontra no seu site. É lógico que nem todos estão adaptados para... Na verdade, nenhum está adaptado para o futebol de cego, mas é até mais fácil, até para a prática ali no dia a dia. Às vezes a gente aqui em Campinas, por exemplo, né? A gente bate o nosso futebolzinho de domingo, tem a tela da quadra que acaba já servindo como uma banda. É lógico que não é ideal, mas ali dá para jogar. A gente já está mais próximo do ideal. Eu não sei como funciona aí no Ceará. Como você vê essa questão de quadra? Você acha que taco, piso rápido, society, as competições já há muito tempo society, e aqui no Brasil a gente teve uma resistência muito grande de trazer principalmente o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição,
para o campo society, né? A gente demorou demais para fazer essa mudança. Qual que você acha que é o piso ideal e como que você acha que tem que ser feito esse processo? Se tem que ser só society agora ou dá para adaptar realmente ainda para o salão? Como que é a sua visão sobre esse aspecto? Olha, Thiago, em relação ao campo, eu acho que a gente tem que seguir as regras internacionais quando a gente busca uma excelência e um nível de alto rendimento. Então, para mim, tem que ser sim society e aberto, tá? Sem ser coberto. Porque é o que a gente vê lá fora. Então, é o que a gente busca. É claro que se a gente tiver, como tem no CT, a questão da coberta para treinamento, é excelente. Porque você pode treinar a qualquer momento. Mas para competição, acredito que, inclusive, tem que ser como a IPSA, né? Em campo aberto. Tá? Aqui no Ceará, nós temos várias areninhas, então, o município de Fortaleza, todos os campos que tinham, né, de subúrbio, que a gente fala os campos dentro dos bairros e as praças, elas foram colocados campos de grama sintética. Então, nós temos 184 municípios e tem município que Fortaleza mesmo, em cada bairro, não lembro agora quantos bairros tem, mas cada bairro tem pelo menos 4 campos de grama sintética. Dos 4, pelo menos um é oficial, campo oficial de 100, 110 metros. Então, a gente consegue adaptar tranquilamente para o futebol de sexo. Mas a gente tem que, para fomentar e para querer fazer isso, a gente tem que entender também a realidade de cada estado, cada município, como você falou. Se determinado município quer fazer e não tem, a gente sim se adeque para um regional, se adeque para algo desse tipo. Se tem uma possibilidade de uma parceria com um campo privado, que faça essa parceria para uma competição. Eu acho que é válido, sim. Né? E a gente, por exemplo, Série A e Série B, a CBDV já colocou que sempre será em grama sintética. Então, a gente tem que buscar essa excelência também de jogar como se jogam lá fora, até para que os nossos atletas estejam cada vez mais preparados, né? A gente possa estar... Tá cortando um pouco, David. Vocês me ouvem agora? Tá cortando bastante, na verdade, David. David, tá me ouvindo? David, tá me ouvindo? Coisas do ao vivo, galera. 10h33, horário de Brasília. É um pequeno problema de internet novamente com o nosso David. David, está me ouvindo? Já o David de volta conosco, diretamente lá de Fortaleza, o grande David Xavier, falando tudo aí sobre a DSU e também a seleção feminina de futebol de cegos. Oi. Estou ouvindo sim, DLF. Tá me ouvindo? Agora melhorou. O tá seu sinal aí sim, é que o seu sinal picotou para nós aqui. Tá ouvindo alto e claro, David? Sim, tô ouvindo tranquilo. Beleza, pode continuar, por favor. Então, em relação ao que o Thiago tinha falado, o que eu penso em relação ao campo é que seja sempre mais próximo do que a IPSA coloca, né? Então, mas respeitando e entendendo que a gente tem que ir para todos os locais. Então, se for um município que não tenha, que a gente sim se adapte para aquele processo. Mas se for uma possibilidade de uma parceria privada, faz a parceria para que realmente o jogo aconteça, né, mais próximo do internacional. Boa. David, e com agora a Liga Nacional, né, e a gente espera que ela seja mantida para os próximos anos, né, se possível com mais equipes, a gente começou um debate sobre campeonato regional e campeonato, a Série B. Qual que é a sua visão sobre essas competições hoje? Olha, Thiago, eu acho essas competições de suma importância. Quando a gente fala de fomento, o fomento ele precisa de competições para que o desenvolvimento aconteça. Então, são oportunidades, inclusive, dos mais jovens estarem participando, né? Então, acho que não deveria ser tirado nem pensado em alguma forma nessas competições, porque são onde a gente vai ver os jovens se destacando. Como eu disse,
vai para um brasileiro, com uma equipe às vezes mais jovem, tem atletas que vão ali na perspectiva de realmente completar, não vão entrar, não vão jogar. Mas se você vai para um regional, pelo menos eu, particularmente, eu tenho uma facilidade melhor e uma possibilidade de colocar alguns atletas para experimentar. Então, eu acredito que essas competições elas têm que permanecer. TLF? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Opa, não, deu uma travadinha aqui meu, mas aqui já retornei. Ah, tá. Dave, Beleza. O campeonato, a Liga Nacional, esse ano, assim, a gente teve algumas questões que geraram algumas interrogações, né? A questão da mobilidade, das quadras. Como que você faz uma análise desse primeiro ano da Liga Nacional, David? Olha, Thiago, eu faço uma análise muito positiva, né? Eu acredito que, independente das condições, até agora foram excelentes jogos, até porque, como as equipes chegam descansadas e é um jogo único, então uma rodada dupla ali, a gente está conseguido manter um nível muito bom nas partidas. É claro que essas adaptações, como eu falei, foram necessárias, né? Como eu falei em relação ao regional, de um município, um estado que não tenha, é importante a gente entender, mas que nos próximos anos a gente busque realmente essa excelência de jogar como é jogado o futebol de cegos internacionalmente, né? Até para que a gente possa transmitir também para o mundo, já que nós somos um país referência, essa visão de trabalhar, sempre buscando a excelência de trabalhar um jogo internacionalmente. E eu acredito, né, pelo menos aqui em Fortaleza, todos os atletas que vieram elogiaram, graças a Deus. Eu sempre perguntei para os atletas, Nonato, eu perguntei depois, Nonato, como foi? Ele, professor, foi excelente, foi um dos melhores campos que eu já joguei, eu consigo ouvir a bola, enfim. Perguntei para Jefinho, perguntei para Maico, para Paraná, né? Perguntei para os meninos do INV, perguntei para Sandro. Então, assim, eles têm relatado que é muito bom, inclusive porque eu quero se jogar internacionalmente. Então, não tem muito eco, não tem eco nenhum, na verdade, né? Então, não tem barulho, eles conseguem realmente ouvir a bola, e eu acho que a gente tem que buscar isso, buscar essa excelência. Até porque quem tem que ser ouvido tem que ser os atletas, né? Porque não tem ninguém melhor para falar como que é a quadra do que um cara que vai estar ali, questão principalmente de barulho, o impacto que traz para o jogo. Mandar um abraço aqui para a galera massa, todo mundo te ouvindo, viu, David? Eu brinco que a galera massa, o grupo do WhatsApp, é o Twitter da Cegaiada. Lá o Pautola, você sabe disso. O pessoal está conectado aí te ouvindo. David, momento de seleção brasileira. A seleção teve uma hegemonia muito grande, dominante, né, no cenário. Só que os últimos resultados foi abaixo do que se espera de uma seleção brasileira. Aqui no Brasil, você sabe, tanto para o convencional quanto para o futebol de cegos, se você não ser campeão, não tá bom. Como que você vê esse momento e o que você atribui à seleção ter perdido os títulos recentemente? Olha, você foi bem feliz, né? Que no Brasil só existe ouro, né? Só existe campeão, não existe vice, não existe terceiro. Então, o trabalho, às vezes, outros resultados que venham com o trabalho. Eu acredito que as outras equipes, né, evoluíram também, começaram a entender um pouco mais de jogo e começaram a dificultar as coisas para o Brasil. Então, a gente, qualidade técnica, realmente o Brasil é muito superior quando a gente analisa cada atleta, mas coletivamente, às vezes, dentro de uma competição, as estratégias elas podem ser bem diferentes. E o Brasil, por ter uma técnica muito boa, pode ser que nessa estratégia de depender da técnica tenha falhado em alguns momentos, né? Teve equipes que jogou com o Brasil para empatar, jogou para empatar para poder ir para os pênaltis. Um jogo de loteria. Então, a gente talvez tivesse trabalhado um pouco mais mentalmente para entender que essa equipe iria fazer isso, né? Enfim, estou dando aqui uma posição do que eu acho que pode ter sido. Mas eu acho que o Brasil ele tem, sim, como retomar já essa hegemonia, né? Temos vários atletas aí, e eu acho que é só um ajuste no caminho, e é importante para que os atletas entendam que só na técnica a gente não consegue. Tem todo um trabalho que tem que ser feito. Então, acho que daqui a pouco o Brasil vai recuperar, tenho certeza, confio no trabalho. Hoje, o Cezinha está à frente da seleção principal
é um cara que eu sou fã também, aprendi a admirar o Cezinha, a gente se conheceu, trabalhamos junto na base, e eu tenho certeza que ele vai fazer um belo trabalho, e daqui a pouco a gente vai estar aí com essas conquistas do ouro, né? Eu sempre coloco que vai para uma competição, vão 11 equipes, 12 equipes, só uma vai ser campeã, né? Mas você tem que analisar, às vezes, qual é a forma de ganhar. No Brasil só tem uma, tem que ser ouro, né? Mas eu costumo avaliar o trabalho também de outras formas. Eu acredito que o trabalho do Brasil vem sendo de renovação, vem sendo feito, e a gente vai daqui a pouco estar aí com essa hegemonia de novo de sempre ganhar os títulos. Ô David, ô Caetano, se você me permite, só fazer uma pergunta pro David, porque a gente tem ouvido muito isso, né? É que nós temos os melhores e essa resenha não é de hoje, ninguém acha que vai questionar que a gente tem os melhores, só que a estratégia dos outros é melhor. Então acho que passa pelo trabalho dos treinadores. Por que os treinadores estão tão defasados e estão com essa dificuldade, na sua opinião, David? Porque, assim como no futebol profissional, a gente tem visto vários técnicos estrangeiros indo para cá e conseguindo ótimos resultados com maneiras diferentes e estratégias diferentes. Por que o treinador brasileiro passou no tempo, sendo que, eu concordo com você, nós temos mais material que os outros? Se nós temos mais material que os outros, o problema está na preparação. Aonde está o erro na preparação, na sua opinião, David? Olha, eu acho que é um conjunto de coisas, né? São vários fatores que a gente tem que analisar. E quando a gente fala de equipes, a gente fala de gestão de pessoas. Então, tem muitos processos aí que a gente tem que entender, e aí cada atleta é um processo para depois, coletivamente, a gente conseguir fazer com que aquela engrenagem, né, seja positiva para a gente. Então, eu acho que um trabalho mais voltado, realmente um trabalho mental, uma consciência dos atletas que hoje, né, o Brasil, pelo menos no futebol, ele tem, os atletas que compreendem esse processo, então tem sido feito um trabalho com uma equipe multidisciplinar para a seleção brasileira, tanto da base quanto do feminino, enfim, principal, esse entendimento, né? No convencional, é muito dessa situação, é que o Brasil, a gente, infelizmente, muitos técnicos, eles vão muito nessa questão muito tática, né? Muito do que eles podem achar, muito no achismo, realmente do que da ciência, do estatística, de algumas coisas. E, por exemplo, eu sou fã do Abel Ferreira pela forma que ele trata o ser humano. Eu acho que o mal do técnico brasileiro é ver o atleta como uma máquina, né? E eu acho que essa busca pelo ser humano, quando você dá uma importância para o lado melhor. Então, eu acho que é isso. É esse olhar, né, mais sensível para o atleta. A gente olha para o atleta muito pela uma cobrança de uma máquina. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Agora, entender como fazer, o porquê e o que é que ele está necessitando, eu acho que é o diferencial dos técnicos, principalmente dos técnicos estrangeiros no futebol convencional. David, para aproveitar para falar de estrangeiro, para a gente daqui a pouco entrar no assunto do futebol feminino, como que você vê essa questão dos gringos no Brasil? A gente tem muita discussão de um gringo, mais de um gringo. Como que você vê isso? Se você acha positivo ou negativo? Qual que é o seu olhar sobre esse assunto? Olha, Tiago, eu acho que tem que ter os gringos, é positivo a forma de ter eles, é importante até para ter culturas diferentes, não só uma, mas culturas diferentes. Mas eu sou adepto a ter um estrangeiro por equipe. Por quê? Porque tendo um estrangeiro, os meninos que vêm da base, os meninos que vêm de fomento, eles têm mais oportunidades. Se você olhar no passado, quando ficou só um estrangeiro por clube, Sami foi contratado pela Gafuk. Se a Gafuk pudesse trazer o Deudo, ela não teria contratado o Sami, né? Teve várias outras contratações, justamente porque só tem um atleta estrangeiro em cada clube. Então, eu penso sempre nessa parte de ter um estrangeiro e principalmente os jovens tendo oportunidade. Me cortou bastante, mas deu para compreender. Então, você é a favor apenas de um estrangeiro
por conta do fomento, né? Para poder ter os meninos chegando nas principais equipes. É isso? Exatamente. Até deu o exemplo do Sami, que foi contratado pela HFUC. Se a HFUC pode trazer o Deudo, ela não contrataria o Sami. Fora as outras contratações que tiveram, mas enfim, esse cuidado realmente dos atletas brasileiros estarem participando ativamente, principalmente os mais jovens. Agora um assunto polêmico, David, até a gente estava resenhando aqui antes de começar a entrevista. Arbitragem. A gente vê muita reclamação. Eu conversei aqui com o Ricardo, o Ricardinho, conversei com o Cássio, com o João Batista, e a gente vai para as competições, a gente tem relatado isso, a questão de todas as áreas reclamando da arbitragem. O pessoal, o Tafarel também da PADV questionou. Como que você vê a questão da arbitragem no futebol de cegos do Brasil? Um momento, né? Muitos pedindo renovação, pedindo a troca. Qual que é o olhar seu? Inclusive, a gente vai até entrevistar o Lúcio aqui no final do mês, para ele trazer outro lado também da situação, já que tem causado tanta polêmica. Olha, eu nem falo questão de renovação, né? Porque, na verdade, se o mecanismo continuar, não é a pessoa em si. Porque o que é que eu penso? São poucos jogos. Então, o árbitro está ali no futsal, no futebol de 7, que aí tem regras muito parecidas, mas de repente ele sai na quinta-feira dessas modalidades e entra no futebol de cegos no sábado. Então, assim, aonde várias interpretações relacionadas ao contato físico é diferente. Então, até falei já isso até para o Lúcio, que eu acho que o interessante seria ter mais competições, para que os atletas tivessem mais possibilidades de estar atuando, e que durante uma competição vai ter a Série A, os árbitros chegassem antes, 2 dias antes, e tivesse ali reuniões, palestras dentro do campo, atividades voltadas para o futebol de cegos, para que o cérebro processasse aquela informação e entendesse que estava dentro do futebol de cegos. Eu vi esse ano no regional, um árbitro novo marcou uma situação de futsal que teve que parar o jogo, voltou lá e o árbitro que estava com um pouco mais de experiência explicou para ele e deu bola ao chão, né? Então, assim, esse tempo, esse time que o árbitro tem de sair do convencional e ir para o futebol de cego, que tem muita especificidade, eu acho que é o que é mais complicado. Então, um tempo para que eles pudessem trabalhar antes das competições seria também interessante. Poderia também, né, David, já que esse relato que você trouxe aí eu não conhecia, e é absurdo. Não pode acontecer isso. Acho que seria interessante que nem a gente tem a fase de preparação, tanto da seleção principal quanto da seleção de base. Seria talvez o momento dos árbitros estar ali no dia a dia para ver como que né, esses novos árbitros, né, para ter mais vivência na modalidade, né? Exato, Thiago. Inclusive, eu até falei isso para o Lúcio também. Já falei, acho que a seleção deveria ter, em cada fase, pelo menos 2, 3 árbitros aqui, para nós de um coletivo, o árbitro estar apitando e tudo. E tudo isso gera custo, né? A gente sabe que a parte administrativa a gente não cuida, mas já gera custo. Então, a gente precisa realmente solicitar, fazer, justificar e estar dentro de um orçamento de um ano para o outro. Mas eu já até falei isso também para o Lúcio, que inclusive no futebol feminino, né, como nós estamos indo para uma competição e as meninas a maioria delas nunca jogaram uma partida de futebol de cegos oficial, eu solicitei e estiveram agora, né, na última fase, os árbitros lá para poder apitar jogos e elas entenderem, compreenderem melhor o formato da partida. Boa. Já entrando então no futebol feminino, como que tá o momento, como que você vê esse começo, ainda é um começo, né? Tendo em vista o futebol masculino, que já tem um bom tempo, aí a gente, o primeiro mundial em 98, se eu não me engano, né? Oficial ali. Então, assim, tá engateando, nós não temos as competições. Como que está sendo essa iniciação das meninas, o treinamento, lógico, visando o torneio na Índia, né, mundial, mas o trabalho do futebol feminino, até para recrutar essas meninas, fala um pouquinho como está sendo esse trabalho seu. Olha, para mim está sendo uma experiência magnífica, né? As meninas, mesmo não participando de competições, muitas já treinavam em seus clubes, né, pelo menos há algum tempo, com essa expectativa realmente de ter uma seleção, de ter campeonatos, enfim. E me surpreendeu positivamente,
fiquei muito surpreendido porque elas mostraram uma capacidade muito rápida de adaptação dentro do esporte, na modalidade. Então, a gente tem umas atletas com qualidade técnica, tem atletas com velocidade, e a gente vai tentar, dentro desse processo todo, né, da melhor forma, colocar para que elas façam isso em jogo. Né? Fizemos alguns jogos dentro das fases, para que elas pudessem compreender. E é isso, está sendo realmente maravilhoso. Eu espero que seja, como você falou, está engateando, mas que seja um processo rápido, para que daqui a pouco nós tenhamos competições nacionais, competições regionais, né, para que elas possam também se desenvolver. E aí é como o fomento. Se não tiver competição, fica complicado o desenvolvimento, né, das atletas, porque só treinamento não adianta para o atleta. O atleta ele tem que ter o treinamento e a competição, né, que aí a gente treina para poder competir, vai competir, depois treinar para melhorar o que a gente errou naquela competição e tirar dali outros critérios que a gente acha interessante para a evolução tanto da atleta quanto da equipe. E você acha que vai pegar, David? Infelizmente é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque a gente já teve um movimento, eu estava até conversando com a Thalita esses dias, e teve um movimento lá, acho que 2008, 2009 na Uresp, depois parou, e depois vocês retomaram, acho que em 2018, né? Alguma coisa assim, mais ou menos por cima que ela estava explicando para mim. Você acha que vai virar? Você acha que é uma tendência? Como as instituições têm encarado essa questão para trazer, de fato, ter uma equipe, né? É complicado, porque assim, trazendo para o futebol convencional, o futebol feminino aqui no Brasil ele só começou a pegar um pouco mais depois que a CBF exigiu que o time de Série A e Série B tivesse ali o futebol feminino também, além do convencional, né? Então, assim, a CBDV ela vai ter que intervir de alguma forma. Você acha, como você imagina que vai ser esse processo? Olha, Thiago, como você falou, como é obrigatório, né, daqui a pouco em relação às Paralimpíadas e aos Jogos Paralímpicos, enfim, todas as outras competições que tem vai ser obrigatório, então a seleção ela vai ter que existir. E aí a gente vai começar de novo outra briga do fomento, né, do feminino. A gente tem uma briga do fomento do masculino, vamos ter que brigar pelo fomento do feminino. Eu fico feliz porque já tem algumas equipes, né, informação, o SESI tem uma equipe, a PADV tem uma equipe, a HFUC está com uma equipe, então eu fiquei sabendo que na Bahia o ICB vai começar um trabalho já com 5 atletas, enfim, eu acho que o pessoal está trabalhando, né, está buscando. Eu acredito que daqui a pouco vai ter já competição. Vai ser tão difícil quanto o fomento dos meninos, né? Principalmente quando a gente fala de mulheres, porque aí, entre outros fatores, né? As que são mães, as que têm que tomar conta um pouco mais de casa, tomar conta da família. E aí isso realmente é o diferencial entre buscar uma modalidade para as mulheres e para os homens, né? Os homens, às vezes, têm um pouco mais de facilidade em relação a isso. Mas eu acredito que não vai parar não, tá? Acredito que daqui a pouco a gente vai ter aí equipes suficientes para a gente fazer competições a nível regional e nacional. Então, vamos torcer que realmente... E tem também um aspecto, né, disso aí até social, que assim, infelizmente ou felizmente, as meninas que são deficientes visuais, elas acabam sendo mais protegidas até pela família, né? E aí, se os meninos já são, aí vai questão da família, né? Tava conversando, eu não lembro com quem foi, acho que foi com o professor André também, sobre essa proteção da família com o deficiente, né? Tem essa dificuldade. E aí, por ser menina, às vezes a família tem um cuidado até um pouco maior. E aí tem que ter esse convencimento. Vai ter que ter um trabalho mais amplo até, né? Não só para o futebol masculino, para buscar recrutar esses meninos, como para também recrutar essas meninas, né? Verdade. Vocês brincaram com a blusa, né, do começo, mas o que é importante? Teve uma reportagem que nós saímos no Jornal Nacional e aquilo chamou a atenção de muita gente. Então, depois daquilo, a gente recebeu, eu mesmo recebi várias mensagens de atletas que estão treinando sozinha, de 2, de 3. Em São Paulo mesmo tem uma menina de 13 anos que ela é apaixonada pelo futebol, então quando a mãe viu no CT o futebol, já levou ela para poder treinar, então é um processo que eu acredito que nós vamos vencer. É um passo de cada vez, é um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que o futebol de Sagres veio para ficar, e daqui a pouco a gente vai ter também muitas alegrias, como tem
e teremos ainda no futebol masculino. Muito bom, David. Parabéns pelo seu trabalho, buscando, né, essa questão da modalidade de futebol feminino, que é importante, porque a gente tem, sabe, vários relatos de meninas realmente que gostam de futebol e não tinha modalidade, e eu acho que é importante pelo esse impacto, né, que você, como educador, você sabe do que eu estou falando, que o esporte traz para a pessoa com deficiência, né? Então, assim, quanto é importante, até para a questão de inclusão, mas muito mais até que só isso, a questão pessoal mesmo de ser deficiente, e quanto mais modalidade a gente tiver para a pessoa com deficiência visual, é importante, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso. E eu sempre falo que, sim, quando criança, né, participe da maior quantidade de modalidades que você puder, que aí o repertório motor depois você vai adquirir, você trabalha e brinca aonde você quiser, eu costumo dizer isso. Então, assim, essas meninas que estão vendo hoje uma equipe de futebol de cegas e começando cedo, com 12, 13 anos, já está despertando o interesse, eu acho que isso realmente é a prova que o futebol de cegas veio para ficar e que daqui a pouco a gente vai ter aí competições e com mães, né, mesmo super protegendo, permitindo que as meninas estejam participando. E já olhando para a competição, que é em outubro, né? Isso, de 2 a 12 de outubro. Como que está sendo a preparação? Quais são as equipes que a gente pode esperar que vai dar trabalho para a seleção brasileira, as mais fortes? Como está sendo essa preparação para o Mundial? Olha, as equipes, na verdade, a Argentina, né, que é campeã mundial, e é uma das equipes que se destaca dentro da modalidade, e já é uma das equipes que está inscrita. No Japão, eu ainda não recebi a confirmação dos países que vão, mas tem o Japão também, que é uma equipe muito qualificada. Então, são as duas equipes que basicamente fizeram as finais das competições que participaram. Então, a gente tem que olhar para eles, aprender um pouquinho com eles nesse momento, para que realmente a gente chegue numa competição, pelo menos podendo na possibilidade de brigar. O trabalho ele tem sido feito de uma forma um pouco acelerada, né? Até porque a gente sabe que é para uma competição, então a gente teve que pular algumas etapas, mas sempre trabalhando do básico para as meninas entenderem o que é necessário de fundamentos e indo para a situação de jogo. Então, o treino é muito situacional, né? Eu faço muitas atividades parecidas com o jogo, que pode acontecer no jogo. Então, elas estão vivenciando isso e a resposta tem sido muito positiva, né? A gente tem conseguido com que elas compreendessem o trabalho e dando uma resposta positiva. Eu estou muito empolgado em relação à competição. Sei que quando você entra no jogo, do outro lado tem um adversário que também quer ganhar, mas eu estou tranquilo em relação a isso, porque eu sei que o trabalho está sendo feito e o resultado vai ser muito positivo para o Brasil. Muito bom, David. Quem que são os destaques da seleção brasileira que você pode trazer para a gente? Os destaques? Isso. Olha, na verdade, a gente tem algumas atletas que se destacam facilmente, né? A gente tem a Sara, que é irmã do Samir, né? Tem bastante habilidade, tem velocidade, ela já treinava há bastante tempo, treinava às vezes, sempre treinou com a Thalita em São Paulo, né? Tem a Eliane, que é de Goiás, né? Tem a própria Tamires, que também é de São Paulo, tá? Então, as atletas, cada um tem uma capacidade diferente, né? Então, todas elas acabam tendo algo importante coletivamente. Mas eu acho que essas duas, né, falando assim, essas três, elas têm um diferencial realmente no chute, na forma de conduzir, na velocidade, mas todas elas, eu acabo sempre dizendo, todas elas se destacam muito. E o que eu trabalho com elas é que cada um faça pelo menos 2 funções em quadra, né? Não tem nenhum atleta que faz somente uma função, justamente para que elas possam se desenvolver e coletivamente estar ajudando a equipe. Muito bom, David. David, cara, eu tenho o privilégio de estar conversando com pessoas assim que conhecem demais da modalidade, né? Daria 2, 3 horas de podcast tranquilamente, porque tem muito assunto e vai ficar assunto para trás sem dúvida alguma e vão vir me cobrar, viu, David? Pode ter certeza. Falta se perguntar isso, falta aquilo lá, mas a gente, infelizmente, tem um tempo limitado. Então, David, para fechar, como que você acha que, voltando para o futebol masculino, o que você espera da Liga até o final e do Campeonato Brasileiro que já está batendo na porta aí, começa agora no começo de setembro? Olha, a Liga tem uma briga aí por quem vai para a final com a HFUC, né? A HFUC já está classificada para a final
e tem algumas equipes aí na briga, né? Principalmente INV, a PAS e Corinthians estão numa perspectiva muito boa, então eu estou muito feliz com o resultado da Liga, né? A nível de competição, eu acho que ela tem que vir para ficar, é uma competição que divulga a modalidade, a gente consegue sim ver o futebol de cegos no Brasil, né? E aí, como a gente tinha falado antes, não só no CT, mas no Brasil, eu acho importante, eu estou feliz, eu espero que próximo ano seja com mais equipes, né? 8, 10, enfim, e é isso. Em relação à Série A, aí vai ser uma competição mais pegada, a gente tem as equipes que estão na liga aí, que tem uma visibilidade, que estão jogando mais tempo, né? Estão tendo mais possibilidade de jogos, isso é positivo para elas, né? Mas não é o resultado não é esse que vai dar um resultado positivo dentro da competição. Eu espero que na Série A tenhamos bons jogos, né? Vou estar com uma equipe, com a DSU, quero permanecer na Série A, meu objetivo inicial é esse, é permanecer na Série A, e aí depois dentro da competição a gente pode ter outros objetivos conforme, né, a dinâmica da competição. O resto é ver futebol de sexo, eu sou apaixonado, às vezes eu assisto todos os jogos, fico ali na banda, se não estou no YouTube, eu gosto de assistir. O Cezinha brinca muito quando a gente viajava fomos para a França 2 vezes, ele disse, cara, só tu tá na arquibancada assistindo, eu tô aqui no quarto olhando pelo YouTube. Eu Cezinha, lá na banda é diferente, lá na banda é mais emocionante, então eu gosto, e é isso, esperar que seja uma Série A de muita qualidade e que as equipes realmente façam acontecer. Você acha que o nível dos jogos estão sendo em alto nível, nível médio? O que você acha? Que nível que você acha que tá os jogos? David? David, tá ouvindo a gente? Tem vários jogos, assisti. Tô ouvindo sim, tá me ouvindo? Agora sim, agora é que sim. cortou o início da sua resposta. Por favor, repita. Não, tranquilo. Na Liga estão sendo bons jogos, tá? O nível tá muito bom, né? E equipes determinadas para vencer, então acaba que os jogos ficam muito bons. Em relação à Série A, eu tenho uma expectativa que esse padrão se mantenha. Então, até como eu falei, tem 6 equipes participando de competição. Então, tem um padrão de jogo aí que eu acredito que se mantenha. Eu estou feliz com os jogos, né? Com a determinação dos atletas e tudo. Tem algumas coisas para a gente melhorar, claro que tem, mas eu tô muito contente com o futebol de sexo. Muito bom, David. Agora nós vamos para o nosso quadro final. Aí eu vou passar para a Evelyn para ver se ela tem alguma pergunta. Eu quero que você escala uma sua seleção de futebol de cegos. Pode ser com gringo, sem gringo. 4 ou 8 atletas, fica à vontade, né? Lógico, contando com os goleiros. Se for 8, são 2 goleiros. Se for apenas 4, apenas um goleiro. Isso é a seleção convencional. E a pergunta que não quer calar: quem é maior, Ceará ou Fortaleza? Começar por de trás para frente. É Fortaleza, é Leão. Olha, uma seleção de futebol de sexo. Assim, eu gosto muito, acompanho muito. E como brasileiro, por mais que eu admire alguns gringos, mas seleção brasileira é seleção brasileira. Então, seria só realmente com brasileiro. Se for 8 nomes, né, de atletas de linha ali, pensando sempre nessa proposta, eu acho que tem 3 nomes que não podem ficar fora, que seria Nonato, Jefinho e Ricardinho. Esses 3 nomes não ficariam fora. Numa perspectiva de jogo, eu teria ali Maicon e Paraná, e João, né, João Batista, Misael e Cássio. Eu acho que esse seria um time, na minha concepção, os 8 atletas que iriam ali facilitar a minha vida na banda, né? E esse goleiro incontestável, Luan, a gente não tem como contestar, né? De que eu assisti jogando mesmo, tenho uma admiração também muito bem, porque vi jogando mesmo numa condição, né, de peso acima do peso, foi o Andreoni, que foi também um goleiro que eu vi jogando, então eu vou nesses que eu vi jogando, tá? Tem outros atletas aí que passaram, que eu também sei da história, mas que eu vi jogando foram esses 2. E você quer escalar também a seleção convencional? Tá convencional. Vou ver se eu acerto aqui todos, mas eu acho que sempre admirei muito o Tafarel como goleiro, pela serenidade e a tranquilidade que ele passava. 2 zagueiros que eu acho fenomenais, Marquinhos e Thiago Silva, né? E aí,
Lateral, eu botaria ali Cafu e Leonardo, lateral direito e lateral esquerdo. Leonardo que jogou no Milan, hoje dirigente. No meio, Casimiro, Gerson e Kaká. Sou fã do Gerson, do Kaká também. Admiro também o Casimiro. Qual Gerson, o David? Gerson o canhotinho de Gerson ouro ou Flamengo, o Gerson que foi para a Rússia? A do Flamengo. Isso. E aí, não poderia faltar, né? Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Falta algum aí? Deixa eu ver. Vamos lembrar. Tafarel, Marquinhos, Thiago Falta Silva. um. Falta um. Olha, falta um, já que Ronaldinho tá lá, eu colocaria Estevão. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, fenômeno. Kaká, Gerson, Casimiro, Cafu, Leonardo, Thiago Silva, Marquinhos e Tafarel. Muito bom, David. Queria te agradecer da minha parte pela sua disponibilidade, tá torcendo aqui pelo seu trabalho com a seleção feminina, que vocês conseguem colher muito fruto e que realmente, de fato, venha a se transformar uma modalidade com competições regulares, né? A gente sabe que é muito importante o calendário. Eu faço um trabalho na PADV também comercial e a gente tem muita dificuldade para explicar para um patrocinador sobre o calendário, né? Você chega para um patrocinador e fala, cara, vamos patrocinar. Ele fala, mas, cara, vocês têm 2 semanas de competição no ano. Agora tem a Liga Nacional, né? Que ajuda, mas a PADV não está. Você quer que eu patrocine 12 meses? Então, assim, é bem complicado, né? Então, eu imagino que para o futebol feminino também tem um processo muito longo, mas também acredito que tem pessoas com muita qualidade, qualificada para fazer isso virar, de fato. Então, David, queria agradecer da minha parte pela sua disponibilidade. Desde o primeiro momento se mostrou muito solícito. Boa competição para vocês, né? Tem agora a Liga Nacional. Quem que vocês enfrentam, dia 23 e 24? HFUC, lá no Rio Grande do Sul. A gente enfrenta a HFUC, no Rio Grande do Sul. Só. Mas vocês já fizeram um bom jogo, né? Na primeira fase contra a HFUC, né? Acho que foi 2-0, foi isso, não foi? 2-1? Foi 2-1, exatamente, foi 2-1. Aquelas coisas de estratégia, né? Vamos para uma quadra menor, onde a gente pode também dificultar um pouco a questão do jogo. Vamos jogar mais defensivamente e pelo contra-ataque. Acredito que se fizermos um bom jogo, podemos sair com um bom resultado. E a gente se encontra aqui em São Paulo em setembro, viu, David? Faço questão de bater um papo com você ali, de bater uma resenha, assim, que é tudo muito corrido. Campeonato brasileiro, regional, uma loucura, né? Só quem tá vivendo aquilo ali sabe como é corrido, mas pelo menos para dar um abraço no amigo e agradecer pela disponibilidade. É verdade, Caetano. Eu que agradeço, tá? Fico à disposição, sempre que quiser, que precisar, estou à disposição para um bate-papo, é bem tranquilo, eu gosto, como eu falei, eu amo futebol de cego. Então, para mim é sempre bom estar falando e conversando com os amigos também que vivem o futebol de cego. Eu acho que isso aqui é importante. Valeu, David. Obrigado. Passa para a Evelyn ver se ela tem uma pergunta para a gente encerrar. Tenho sim. Professor, voltando no começo dessa conversa, você citou que a ADSU ela tem o futebol motorizado e o futebol de amputados. Para minha surpresa, eu não sabia que a ADSU tinha o futebol de amputados. Digo isso porque eu tenho um bom relacionamento com a seleção brasileira de futebol de amputados, tenho um bom relacionamento com o ex-técnico da seleção brasileira, o Rodrigo Oliveira, e nunca soube que a ADSU também tinha, assim como o Corinthians tem. Como é que é o trabalho da ADSU em relação ao futebol de amputados? Olha, na verdade a equipe já tem desde 2017, inclusive está na Série A também, do futebol de amputados, né? Já foi campeão do regional, aqui do Regional Nordeste, da Copa do Nordeste várias vezes. Atualmente, o presidente da CBF é o Felipe Catunda, que foi presidente para amputadas. Então, assim, tem um trabalho bem sólido e como a gente conhece muito no meio, né? E às vezes a gente não percebe ali próximo das outras modalidades. Mas eu, como amante do esporte, eu conheço, vou buscando um pouquinho de cada informação
Às vezes eu estou no CT, eu vou ver treino de bocha, eu vou ver basquete, vou ver o treino do PC, enfim, faço de tudo para poder estar dentro do paradesporto. Como eu disse, foi até para mim uma surpresa saber que a ADSul tem, até porque eu também tenho um contato bacana com a Viviane, que é da Seleção Brasileira também de amputadas. Então, realmente foi uma surpresa. Mais surpresa ainda saber que está desde 2017. Então, está precisando aí, acho que precisam realmente sair um pouco da bolha e fomentar mais isso daí. TLF, é com você. Eu inclusive, as perguntas. Evelyn, inclusive, só rapidinho, inclusive a seleção feminina foi para a Colômbia e tinham 6 atletas da ADSul na seleção feminina. Então, e como eu citei, eu tenho um contato direto com a Viviane, que é atleta da Seleção Brasileira de Futebol de Amputadas, e não fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo da história da Colômbia, ok, mas eu não sabia que a ADSul tinha atletas na Seleção Brasileira de amputadas. Inclusive, o primeiro gol da Seleção Brasileira foi de uma atleta da ADSul, que é a Oara. Pois é, precisamos realmente fomentar mais esse lado do esporte, viu? Porque para mim isso foi uma grata surpresa saber que a ADSul também tem o futebol de amputado. Não é só o Ourinhos, não é só o... Até me fugiu a palavra. Aqui no Nordeste nós temos o Bahia. Bahia tem equipe de futebol de amputados. O Vitória tem equipe de futebol de amputados. Aliás, o Catunda, eu tô querendo falar com ele há muito tempo, ele não me responde, deixa ele. Assim como o Dinho também. Eu tenho uma reunião com ele hoje, provavelmente eu passei na hora do almoço, se a gente conseguir se encontrar na hora do almoço, né? Se tiver, eu vou cobrar isso dele. Felipe Catunda, faz tempo que eu tô tentando conversar com ele. Mas, enfim. Thiago Lopes, é com você, Thiago Caetano. Da minha parte também, já não tenho mais perguntas, é só agradecer Caetano é muito mesmo. maldoso. Caetano é maldoso, ele falou que, pelo jeito, você não tá com tão bom relacionamento assim com a galera que não tá te contando nada. Ô, Caetano, fala pra ela aí, ó, tá de sacanagem? Eu falei, ele que é maldoso da equipe. Que maldade esse Caetano, cara. O professor, só pra gente realmente encerrar, não sabia. Nós passamos bem do horário, mas só pra encerrar, porque eu acho que se a gente ficar no discurso machista, né, que infelizmente pega muito viés, a gente não vai atacar o problema. Por que o futebol feminino, na sua opinião, é o esporte mais discrepante entre homens e mulheres? Olha, eu acho que, infelizmente, não só o futebol. Eu acho que entre homens e mulheres, os esportes eles são muito injustos, né? Quando a gente olha para as escolinhas que começam com meninos a partir de 4, 5 anos e não aceitam as meninas, hoje em dia está até melhorando. Então, é um trabalho lá de conscientização e de cultura, né? De cultura das meninas poderem fazer o esporte que quiserem, a modalidade que quiserem desde de criança. Então, eu acho que isso é cultural, infelizmente. Então, as meninas, muitas das vezes, elas não podem ir para determinados esportes, né? Justamente para poder uma proteção, enfim, cada um pensa de uma forma, mas eu acho que inicialmente é isso. E aí, quando chega numa fase de adolescência, pré-adolescência e adulto, a gente não tem crianças, não tem mulheres que estejam dentro das modalidades. Muito bem. Caetano, algo a acrescentar ao professor David Xavier? Não, só agradecer mesmo pela participação dele. A gente acaba sempre passando um pouquinho do horário, porque são muitos assuntos, né? O David escancarou uma crise, é verdade, Caetano? Uma crise de amizades da Evelyn, é verdade isso, Caetano? Você é maldoso, hein, Caetano? Tá. Que cara canalha, velho. Ela precisa perguntar um pouco mais para a Viviane lá sobre a modalidade. É muita coisa. Eu não falo com ela. É muita coisa, né? A gente queria, pelo menos da minha parte, eu queria cobrir mais essas modalidades, mas eu já tenho trabalho convencional, tenho futebol de sexo também, que são há bastante tempo, então a gente acaba, não que é esquecendo, mas por falta de tempo, a gente acaba não conseguindo dedicar as outras modalidades. Queria agradecer o David demais pela disponibilidade mais uma vez. E é com você, Evelyn, para passar as redes sociais e deixar... já lembrando, galera, final de semana tem a final do Campeonato Paulista. Como fica o convite, viu, David? Escuta aí com a gente, depois eu vou te mandar o link. Tem o INSEP, infelizmente a gente não vai conseguir fazer pela imagem, mas tem a final do Paulista, que é disputa do terceiro lugar do INSEP contra o KDV e a grande final da PADV contra o NV
Então a Rádio APADV KDV vai estar transmitindo aí as finais no sábado a partir das 9 da manhã. Eu que agradeço e eu sempre acompanho, tento sempre acompanhar, eu gosto, como eu falei, hoje às vezes eu deixo de assistir futebol convencional, às vezes está passando na televisão, eu ligo meu notebook, então eu boto no YouTube e vou assistir futebol de ceco, algum jogo de futebol de ceco. E é muito disso, então eu gosto, espero poder acompanhar. Sábado pela manhã eu tenho um compromisso de trabalho, às vezes eu é outro treino, fico ali escutando um pouquinho. Mas é isso, é agradecer, ficar à disposição de vocês. Aproveitar e mandar um abraço para todo mundo do Galera Massa, né? Em nome do seu amigo que está lá. E que, como você falou, é um grupo muito forte. Estou lá, às vezes a gente participa de alguns debates lá. E é isso, agradecer também ao TLF e a Evelyn. Fico à disposição quando a gente estiver aí no CT em São Paulo também, bater um papo. Fiquem bem tranquilos que futebol de cegos, com isso a gente consegue conversar bastante. Evelyn, as redes sociais para a galera que pegou pelo meio do caminho, quiser ouvir na íntegra, como é que faz, Evelyn? É fácil, é só entrar ali no Instagram, APADV_SBC, ou então no canal do YouTube, APADV, Rádio APADV KDV TV. Ou então no nosso site, que está todos os links lá também, apadvesportes, no plural.org.br, TLF. Valeu, agradecendo ao professor David, a Evelyn, Caetano, um abraço, até daqui a pouco. A partir das 4 da tarde tem a Supercopa aqui na rádio APADV KDV. Um abraço, Caetano. Abraço, LF, daqui a pouco, né? Tem PSG contra o Tottenham, grande jogo. Pra dar de fato o pontapé inicial da temporada do futebol europeu, já tá muita coisa acontecendo, bola rolando, mas agora que o grande público vai começar a acompanhar. Então daqui a pouco aí, PSG e Tottenham. Fica com Deus, LF, até mais tarde. Valeu, obrigado, galera. Esse foi a APADV Cast desta quarta-feira, 13 de agosto. Semana que vem tem mais. Daqui a pouco a gente se encontra com Taylor Leão, com Thiago Caetano, para PSG e Tottenham. Rádio APADV KDV, uma parceria que deu certo. Envolve Corretora, cuida da sua segurança e tranquilidade. Na Envolve Corretora você encontra as melhores opções de seguros e planos de consórcio. Tudo personalizado para atender às suas necessidades. Seja para proteger seu patrimônio, seu veículo, sua vida, eles têm as melhores soluções para você. Quer conhecer mais? Acesse o Instagram da Envolve Corretora, @Envolve Corretora, e fique por dentro de todas as ofertas e serviços disponíveis. E se você ficou interessado, entre em contato. Ligue ou envie mensagem no número 19-995-90-7100. Envolve Corretora de Seguros, segurança e confiança que você merece. Rádio APADV KDV, parceria de sucesso. Você que é empresário e quer abrir a sua empresa, entre em contato com a Franco Digital Contábil. A Franco Digital Contábil abre sua empresa online. Para mais informações é só chamar no DDD 19 99695 3077. Eu vou repetir, 19 99695 3077. Franco Digital Contábil, abre a sua empresa online. Rádio APADV KDV, uma parceria que deu certo. Vem aí o 6º torneio de dominó Mauro Chai, dia 20 de setembro, sábado, 9 da manhã, no KDV, Rua dos Heliotrópios 338, perto da estação Praça da Árvore do metrô. Valor por dupla, R$150, incluindo almoço e uma bebida. Pagamento via Pix, através da chave e-mail kdv@kdv.org.br, kdv@kdv.org.br, enviar comprovante para kdv@kdv.org.br ou para o WhatsApp 11 97 523 0737. Vagas limitadas, 32 duplas. Regulamento será divulgado nos grupos de WhatsApp e redes sociais. Chame seu parceiro e vamos mostrar quem é fera no dominó. Rádio APADV KDV, parceria de sucesso. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção.
Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.